o mais interessante, o mais irônico desse voto extraordinário do ministro Benedito Gonçalves, que inclusive apensou a minuta golpista no seu relatório, no seu voto, que foi um ministro negro, né, que condenou, que cassou o mandato político de um presidente que tem tanto ódio da população negra, que durante 4 anos fez tantas falas racistas contra a população negra, que quando teve o massacre do Jacarezinho, 28 pessoas mortas, 27 negras, das 28, a única pessoa morta que não era negra foi o policial civil, que até hoje ninguém sabe quem matou o policial civil, que era um policial que tinha uma consciência muito grande, Conde. Não era um policial fascista, não. Desses que entram na favela atirando, apontando o fuzil e atirando na cabecinha, como um governador aqui do Rio de Janeiro pregou recentemente. Então, o presidente deu uma declaração, e a sua família, antes da perícia, antes da polícia técnica ter feito um levantamento sobre a vida pregressa daqueles 27 mortos, eles bradaram 27 CPFs cancelados. Tudo marginal. É assim que eles tratam as populações negras que moram em favelas. Lula esteve aqui no Complexo do Alemão, no famoso Complexo do Alemão, e eles acusaram Lula de ter sido recepcionado por traficantes. Eu estava lá, naquela manifestação extraordinária, milhares e milhares de trabalhadores, crianças, mulheres das favelas desceram o Complexo do Alemão para recepcionar o presidente Lula. Trabalhadores, estudantes, esteve conversando e conhecendo o trabalho social que diversas ONGs fazem na Maré. O presidente que foi na Hebraica, aqui no Rio de Janeiro, e disse que os quilombolas são pesados em arrobas. E a gente sabe que quem pesa em arrobas são animais. Um presidente que disse que seu filho jamais namoraria a Preta Gil porque ele tem educação. Então, um presidente tão racista, tão defensor do fascismo, foi condenado por um ministro negro. Por um ministro negro que, infelizmente ou felizmente, não posso falar infelizmente, me desculpe o termo, mas que já tem 69 anos e brevemente vai fazer 70, e se for indicado para o Supremo Tribunal Federal, só fica 5 anos. Mas nós temos, nós, militantes do movimento negro, nós, da comunidade negra, só temos a saudar o voto do ministro negro por ele ter condenado alguém que levou à fome 35 milhões de famintos, a miséria, a doença e a morte, principalmente para a população negra do nosso país. Então, foi um voto que eu acompanhei com muita atenção, todos nós acompanhamos com muita atenção, e foi um voto que honrou o ministro negro no Superior Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. No TSE. E eu estou aqui, Conde, vibrando
vibrando pela indicação da Edilene Lobo para ministra substituta do TSE, a primeira mulher negra. Indicação do nosso presidente Lula, que já tinha indicado o primeiro negro para a Corte Suprema desse país, para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Então, esse é o compromisso do nosso presidente. Eu estou aqui torcendo. Eu li, Conde, uma matéria de página inteira da Folha de São Paulo. Sim. Com uma mulher que está vindo aqui. Isso. Angela Davis. Ela está vindo aqui lançar o seu livro, junto com uma outra intelectual, não sei se é mais uma ou duas intelectuais negras, sobre o sistema criminal. Ela vai para a Bahia, né? Para Salvador? Exatamente. Vai lá lançar o seu livro que trata do sistema criminal de justiça, que ela tem uma tese muito interessante, que ela é contra o encarceramento em massa, e eu li algo assim extraordinário, Conde, profundo, porque ela falou que é contra encarcerar os machistas. E ela é uma feminista radical. Ela defende uma tese que o encarceramento não salva as pessoas, e a gente sabe disso. São milhares e milhares de jovens negros servindo de bucha de canhão para o narcotráfico. E aí, Conde, eu faço uma defesa apaixonada do presidente Lula, porque o Lula tem uma política que beneficia principalmente a população pobre, e a população pobre no Brasil tem cor, é negra. Mas eu também sou um homem, sou crítico. Eu já fui criticado aqui por uma pessoa que estava assistindo o nosso programa, porque eu também sou crítico. Eu acho que nós temos que indicar uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que indicar mais negros e negras para as cortes superiores do sistema de justiça. Porque o olhar de um juiz negro, quando vai julgar um jovem infrator de 15, 16 anos, ele tem uma vivência. Não tem, Conde, no nosso país, juízes negros, juízas negras, que nasceu em berço de ouro. Olha a trajetória desse pessoal. Esse pessoal vem de baixo. Eles conhecem a situação que vive a população negra. Veja a história do Joaquim Barbosa, que é muito criticado pela esquerda, pelo papel que ele cumpriu no Mensalão. E eu fiquei muito triste, Conde, porque Joaquim Barbosa, para quem não sabe, tem livros escritos em alemão, em francês. É um dos maiores especialistas em políticas de ação afirmativa do nosso país. E a minha grande tristeza que Joaquim Barbosa, ao invés de usar toda essa experiência, toda essa expertise que ele tem na política de ação afirmativa, em vez de levar esse debate para dentro da Suprema Corte do nosso país, ele se enveredou por aquele caminho de tentar discutir ética e corrupção num dos países mais corruptos do mundo, que é o nosso. Haja visto o que está acontecendo hoje dentro da Câmara. O Supremo Tribunal Federal acabou com as emendas secretas, os cerca de 20 bilhões de emendas secretas que tinham, a metade, cerca de 9 bilhões, ficariam a cargo do governo federal para ser distribuído para os ministérios. E olha a chantagem que o Centrão está fazendo, avançando
como hienas em cima desses 9 bilhões, tentando enquadrar o governo Lula. Então, a corrupção está estabelecida nesse país. E o Joaquim Barbosa enveredou por esse caminho, e a gente sabe o que aconteceu com os dirigentes do PT, com os nossos camaradas de armas de luta. Então, nós precisamos de ministros negros e negras na cúpula do sistema judiciário. Nós precisamos, Conde, uma outra coisa que me dá dor no coração é a lei das drogas, que foi aprovada no nosso governo. Nós temos que derrubar essa lei, companheiro Conde. Os parlamentares do PT, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, têm que apresentar uma proposta para derrubar a lei das drogas que colocou meninos de 17, 18 anos pego com uma guimba de maconha ao lado daqueles que promovem o tráfico de drogas no nosso país. Jogando esses meninos num sistema prisional que é uma verdadeira escola do crime. Então, nós precisamos fazer esse debate. Não é o debate só da fome, da saúde, do saneamento básico, que o saneamento básico é fundamental para as comunidades faveladas, para as comunidades de periferia. Mas nós temos que discutir o Sistema Único de Segurança Pública do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista dos setores historicamente marginalizados e oprimidos, que são as populações faveladas de maioria negra. Então, esse debate nós temos que fazer. Olha, fantástico o depoimento aqui do Marcelo Dias. Eu estou lembrando aqui do Silvio Almeida, quer dizer, que está representando muito bem, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Aniele Franco também, vamos lembrar aqui, a ministra de Igualdade Racial. Está aqui do Rio de Janeiro, irmã de Marielle, nossa amiga.